Brasil venceu seu quarto jogo sob o comando de Carlo Ancelotti, diante de um adversário desafiador, com bom trabalho e jogadores de qualidade. Mais uma vez funcionou o quarteto ofensivo que o italiano vem propondo, além da defesa ter outra vez passado sem sofrer gol. E nesse vídeo eu quero te mostrar detalhes do time que tá amadurecendo nas mãos do italiano e ganhando uma força coletiva. Bom, bora olhar para os gols então da seleção brasileira nesse jogo pra gente começar a entender aqui alguns dos pilares. O início da jogada do primeiro gol é uma cobrança de lateral do lado esquerdo, até por isso aqui embaixo, ó, o Vini, o Rodrigo, até o Alexandro estão posicionados mais ou menos no mesmo setor. O Brasil cobra um lateral e a bola vai parar lá do outro lado, no avanço do Casemiro, o Bruno Guimarães sobe também. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse lance é o posicionamento do Estevão. Olha como o Estevão está muito aberto em relação aos outros companheiros de ataque dele, né? O Vinícius jogou mais adiantado, como eu disse, estava aqui pelo lado para uma cobrança de lateral. É exatamente essa a função do Estevão em muitos momentos na seleção brasileira. Abrir bastante o campo, receber muitas vezes colar da linha lateral e partir para cima, em drible, jogada individual. As diagonais do Estevão são muito boas. O próprio jogo contra a Coreia, em que ele marcou um gol, foi assim. Foi um gol numa jogada costurada por dentro, ele faz a diagonal, infiltra e marca. E nesse jogo de novo foi assim. É claro que essa jogada tem um pouco ou muito de acidente, porque a bola bate e rebate, mas é interessante a gente observar a questão do posicionamento. E de onde parte o Estevão e para onde ele vai. Do lado para dentro, pisa na área, bate forte no canto e abre o placar para a seleção brasileira diante de Senegal. Já era um momento do jogo, 28 mais ou menos ali do primeiro tempo, que o Brasil estava criando bastante, pressionando, era melhor dentro do duelo e conseguiu sair na frente com esse gol do Estevão. Já tinha colocado duas bolas na trave. No finalzinho do primeiro tempo vem o gol do 2-0 numa cobrança de falta que tem algumas coisas interessantes pra gente olhar também. A bola parada é um aspecto importante que o time do Ancelotti obviamente vai precisar trabalhar muito em um cenário de Copa do Mundo, pode desenrolar, pode fazer com que um jogo fique um pouco mais fácil para a seleção brasileira. O Estevão vem para a batida, ele passa pela bola e o Rodrigo faz o passe. Teve aqui até uma polêmica, um pedido de falta do Militão na origem da jogada. Para mim é um lance normal, ele faz um bloqueio, até coloca uma mão ali no Jacobs, né, que é o lateral esquerdo da seleção de Senegal. Mas não tem falta nem nada do tipo, é um bloqueio normal, natural. Mas é interessante a gente olhar na imagem mais aberta que vários bloqueios são feitos dentro da área, né? Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Vários bloqueios são feitos dentro da área. O Gabriel Magalhães aqui também está fazendo um bloqueio. O próprio Marquinhos também é a mesma coisa, para que um jogador na segunda trave possa infiltrar livre, sozinho. Nesse caso foi o Casemiro. Então aqui não é acaso, sorte, coincidência. Isso é uma jogada trabalhada, sem dúvida alguma, pelo Ancelotti e pela sua comissão técnica. O cruzamento vem na segunda trave buscando o Casemiro justamente porque esses jogadores mais concentrados no centro da área, eles fariam um bloqueio. Belo passe do Rodrigo, o Casemiro domina e aí com muita qualidade ele marca o gol do Brasil. Mas existem também, muito além dos gols, detalhes importantes para a gente olhar nessa seleção e analisar o trabalho do Ancelotti. E um desses aspectos era exatamente os desafios que a seleção de Senegal ia propor para a seleção brasileira nesse jogo. A gente está falando de um bom time que vinha de uma sequência de mais de 30 jogos sem perder, que ganhou recentemente uma Copa Africana de Nações e tem vários jogadores de qualidade, como você sabe, acompanhou no jogo. O Sadio Mané, Koulibaly, o Edouard Mendy, enfim, vários ótimos jogadores nessa seleção de Senegal. E um aspecto que foi importante para teste em relação à seleção brasileira foi o da pressão que Senegal exerceu na saída de bola do Brasil. Então a gente viu em muitos momentos, como nessa imagem aqui, Senegal subindo seu time, adiantando a marcação. Nesse frame aqui tem 7 jogadores de Senegal no campo de ataque. E mordendo, pressionando, tentando recuperar a bola. Dá pra perceber que tem vários embates, né? Aqui um passe acaba saindo pro Matheus Cunha, o Gana Gueye vem de trás, pressiona, recupera, encontra o Ndiaye, que tem jogado muito bem, aliás, no Everton, e o time vai tentando costurar jogadas. Isso foi um teste interessante para ver como o Brasil se sairia nesse aspecto da pressão e como também, né, afrontaria um jogo com mais duelos físicos, mais duelos pela bola. Esse é um aspecto que não foi tão presente, por exemplo, nos últimos amistosos, por características de time, características de seleção. Estou falando de Coreia e de Japão. O Senegal iria propor ao Brasil um duelo com embates mais físicos, como o Brasil vai encontrar, por exemplo, contra outros africanos e contra vários europeus também, em um cenário de Copa do Mundo, como eu disse, por característica de jogo. E aí, dentro desse aspecto do adversário subir, pressionar e o Brasil conseguir de alguma forma sair dessa pressão, tem um outro elemento que é fundamental no jogo do time do Ancelotti, que a gente pôde observar nesse jogo, que é conseguir conectar os homens da frente com o campo aberto, com espaço para correr. Então, muitas vezes isso aconteceu e fez com que o Brasil gerasse ataques perigosos. Então, teve ali alguns duelos pela bola, o Brasil recuperou e conseguiu ligar um contra-ataque. E aí, quando você tem Vinícius, Rodrigo, Estevão, o próprio Matheus Cunha correndo com o campo aberto em direção ao gol, é muito difícil de marcar. Deu pra ver nesse lance aqui que o Brasil precisou de poucos segundos para atravessar o campo
e chegar à área com 4 jogadores. O Vinícius que está fazendo a jogada pelo lado, o Rodrigo está infiltrando, o Bruno Guimarães está dentro da área e do outro lado tem o Estevão e ainda vai aparecer o Matheus Cunha, que é quem vai finalizar essa jogada. Então esse aspecto de atravessar o campo em poucos segundos, ganhar muitos metros e finalizar as jogadas é algo que pode favorecer muito o Brasil por conta das características dos jogadores que ele tem. É um time muito leve do meio para frente. Aqui um outro exemplo nesse sentido. O Senegal sobe, pressiona, olha como encaixota e direciona a saída de bola para o lado. O Brasil não consegue sair jogando, tem um chutão para frente e a bola acaba nos pés do Koulibaly. Olha a leitura do Bruno Guimarães nesse lance. Ele tá marcando o jogador ali pelo lado direito, se não me falha a memória é o Pape Gueye, mas ele percebe que o Koulibaly vai fazer um passe por dentro e que a trajetória dele até o espaço onde a bola vai entrar é menor do que a do Casemiro. Então ele lê esse espaço, vem para dentro e vai interceptar o passe, o que é fundamental para que o Brasil consiga sair num contra-ataque. Ele ainda sustenta no corpo, a bola sobra para o Casemiro e ele vai lançar o Vinícius Júnior. Olha o tamanho do espaço que o Vinícius tem para acelerar nas costas do Koulibaly. Um zagueiro que tem muita força, mas não é mais tão rápido como já foi em outro momento. O Vinícius ganha na velocidade, traz para dentro e faz uma finalização muito perigosa. O Mendy faz uma grande defesa. Aqui de novo o aspecto, né, dos duelos, de vencer, de colocar o pé na bola, de pressionar o adversário e de retomar para conectar esses jogadores de frente. Outra vez, Vinícius, Estevão, Rodrigo, Matheus Cunha, todos eles acelerando no espaço, a defesa correndo para trás e o Brasil conseguindo chegar à frente com uma vantagem para outra vez finalizar. Então esse aspecto de sair da pressão e conectar os homens de frente em velocidade é algo que vai ser muito importante para o Ancelotti desenvolver ao longo desse processo da Copa do Mundo e obviamente fazer com que o time tenha mais formas de jogar, não só com posse, com ocupação do campo de ataque, mas também muitas vezes saindo em velocidade e aproveitando as características de todos esses jogadores. Para mim é uma surpresa ver um jogador tão jovem com este tipo de talento. Increíble no tiro, muito preciso, muito contundente. Brasil tem com ele futuro assegurado. Assim como o Ancelotti, tem muita gente impressionada com as atuações do Estevão na seleção brasileira e como essa camisa caiu fácil para ele, leve, e como ele tem desempenhado muito bem. Então a gente viu o Brasil saindo da pressão e conseguindo atacar com campo, com espaço, para acelerar com os homens da frente. Mas um outro aspecto que eu gostei bastante nesse jogo do Brasil foi a capacidade do Brasil de pressionar no campo de ataque, de sufocar a saída de bola e não deixar Senegal construir desde a defesa, para a bomba não estourar lá atrás. Vamos ver alguns desses exemplos? Desde o princípio do jogo foi um Brasil que subiu marcação, adiantou as linhas e tentou pressionar a seleção do Senegal. Nesse frame aqui, no comecinho do jogo, a gente consegue observar isso. Não só o Brasil subindo com muita gente, na imagem são 7 jogadores, mas os da defesa, o Marquinhos e também o Gabriel Magalhães, estão ali na linha do meio campo, além também do Alexandro, né? Então o time inteiro bem adiantado e bem encaixado. Acho que isso é importante da gente olhar. Então, ó, Matheus Cunha bem encaixado no Gana Gueye, que era o primeiro volante. O Casemiro no Pape Gueye, que era um outro jogador de meio campo da seleção de Senegal. Ali em cima, Bruno Guimarães, a mesma coisa. Do lado direito, o Militão sobe para pressionar o lateral esquerdo. O Estevão também se adianta um pouco para tentar tirar o passe do zagueiro pelo lado esquerdo. O Vinícius se divide ali entre zagueiro e o goleiro. Enfim, todo mundo bem encaixotado para Senegal não conseguir sair jogando com facilidade, não conseguir ganhar casas no campo. E a gente vai perceber que à medida que o Brasil vai subindo, ele também vai aumentando a intensidade e o ritmo para pressionar e para vencer duelos. De novo, eu vou salientar esse aspecto, que é algo que vai ser muito importante na Copa do Mundo. Você vencer duelos, brigar pela bola, recuperar a posse muitas vezes numa zona mais próxima do gol, ou até mesmo dentro do seu próprio campo, vai ser fundamental. Desarmar bastante. Agressividade quando não tem a bola, acho que vai ser uma palavra-chave nesse time do Ancelotti. Então, time agressivo, pressiona, recupera e aí vai conseguir criar a sua jogada. Vai conseguir se ocupar do campo de ataque com o time adversário saindo mais bagunçado e tentar criar algo de mais perigoso. Aqui outra vez esse aspecto dos encaixes, ó. Ó como o Vinícius se divide entre o goleiro e o Koulibaly do lado esquerdo, então para fechar um passe de volta pro Koulibaly, não tem como o Mendy jogar de novo com o Koulibaly aqui. O Estevão se adianta para fechar o passe do Niakhaté, que era o zagueiro pelo lado esquerdo. E lá na direita, o Militão também já está subindo para não deixar o lateral esquerdo participar. E no meio não tem para quem jogar, não tem com quem jogar curto o Mendy. Olha como todas as opções por dentro estão bem encaixotadas. Repito, para mim esse foi o melhor aspecto até do Brasil no jogo. A questão dos homens de frente, do meio campo, enfim, do time inteiro, conseguir ter uma capacidade grande de pressionar e de pressionar bem coordenado, o que é muito importante.
Não adianta só você pressionar, se não pressionar bem coordenado, vai deixar espaço, o adversário vai sair e a bomba vai estourar lá atrás no seu sistema defensivo. Então aqui de novo, tenta jogar curto o Mendy, não tem espaço, ele vai quebrar uma bola e vai perder a posse. E aí quando o Senegal perde a posse, o goleiro rifa a bola, como o Brasil tem muita gente no campo de ataque, é o que eu citei anteriormente, são 10 jogadores no campo de ataque da seleção senegalesa. E aí o Brasil vai trabalhar a bola, vai trocar passes, vai tentar criar, articular alguma jogada, com alguns aspectos importantes também pra gente olhar. Não foram tantos os momentos em que o Brasil teve posse no campo de ataque, no sentido de se ocupar do campo de ataque, de trabalhar a bola, de girar de um lado pro outro. É um time que, até pelas características das peças que tem, tenta concluir as jogadas com mais rapidez, com mais velocidade, né? Dificilmente a gente vai ver uma posse longa da seleção brasileira, 5 minutos tocando a bola de um lado pro outro. Isso dificilmente vai acontecer. Um time mais objetivo, mais agressivo, que quer finalizar logo as jogadas. E esse lance ilustra um pouco isso. Vários jogadores próximos, então jogadores se aproximam de quem tem a bola para trabalhar ela rápido, para gerar apoios e fazer o time andar em campo e conseguir logo uma construção de jogada. Aqui o Militão até acelera um passe que acaba não dando certo, mas a gente vai ver em outro exemplo isso funcionando um pouco melhor. Ó. Uma jogada pelo lado esquerdo que começa ali com o Vini, né? O Vini faz o passe para o Rodrigo e aí é legal a gente observar a liberdade que tem o Rodrigo para transitar, o próprio Vinícius saindo da referência, caindo pelo lado, eles trocando muito de posição, que foi algo que o Ancelotti também frisou e salientou na entrevista coletiva. O próprio Matheus Cunha, que é esse 10, que se mexe muito também pelo sistema ofensivo. Então essa liberdade dos homens de frente é algo fundamental. Rodrigo recebe por dentro, vai fazer a jogada de trazer para o lado direito para inverter uma bola buscando o Militão, que é outro elemento importante nesse jogo. Quando a gente olhou para outras convocações do Ancelotti, a gente via laterais com muita passagem, muita chegada à frente. Wanderson, Wesley, Paulo Henrique, enfim, os laterais que ele vinha convocando. O próprio Vitinho do Botafogo, o Militão é um perfil um pouco diferente. Mas não por isso, não foi um jogador que chegou à frente, que se apresentou ao campo de ataque. Não, a gente viu muitas vezes o Militão saindo, chegando ao ataque, como nesse lance. Ó. Ele vai apoiar no corredor do Estevão, eles vão trabalhar uma bola, trocar passes. Perceba como o Brasil se aproxima por ali com muitos jogadores, ó. Olha o tanto de jogador que tem daquele lado direito. O Militão vai fazer uma ultrapassagem, vai chegar ao fundo como um lateral, e o Rodrigo, que tem a bola, tem várias opções de passe. Ele pode tentar um toque mais curto no Casemiro, forçar uma bola no Estevão, tem o Bruno Guimarães que já passou, o Militão vai se oferecer como uma opção do lado direito, então a gente também observa isso, né? O Brasil utilizando muito dessas aproximações no setor da bola para conseguir fazer a posse fluir e o time avançar em campo. Rodrigo vai fazer o passe no Militão e o Militão vai fazer um outro passe pro Rodrigo, justamente para tentar fazer com que a defesa vá se mexendo. Mas vai tocando curto no mesmo setor e a defesa de Senegal vai se mexendo e os jogadores do Brasil também. No momento em que o Militão recebe, ó como o Bruno Guimarães aponta, né? Ele aponta a direção do passe, coloca ali, faz o passe naquela direção e o Militão vai fazer o passe daquele lado. O Bruno Guimarães vai fazer o cruzamento e o Matheus Cunha vai acertar atrás. Bom, a gente viu ali exemplificado que o Militão tinha um papel bastante específico e muito importante e fez um grande jogo, muito diferente de outras características que o Brasil teve para a função de lateral direito, que dá mais uma alternativa para o Ancelotti, que aliás gostou bastante da atuação do Militão. Se liga no que falou o técnico italiano. Militão está em uma condição espetacular, física e também mental. Em 7 jogos com Carlo Ancelotti, o Brasil já tem alguns pilares bem fixados. A mobilidade dos homens de frente, a dupla de volantes formada por Bruno Guimarães e também o Casemiro, além da defesa com Marquinhos e Gabriel Magalhães, que parece já bem sedimentada. As laterais ainda me causam algumas dúvidas. Na esquerda, o Alexandro, que é o preferido claramente, tem uma questão física pra gente observar como vai evoluir daqui até a Copa do Mundo. E na direita, agora o Militão se apresenta como uma nova opção, características diferentes, menos agressividade, mais solidez, acho que é importante ter pensando na Copa do Mundo. Além da questão do gol, alguns jogadores atuaram nesse vácuo do Alisson machucado e para mim nenhum deles fez sombra ao que, na minha visão, é o melhor goleiro que a seleção brasileira tem à disposição. Acho que o Alisson vai acabar sendo, mais uma vez, o titular da Copa do Mundo. Mas e você, que impressões tem da seleção brasileira depois desses 7 jogos com o Carlo Ancelotti? Tá gostando mais? Acha que tem mais pontos para corrigir? Enfim, espaço aqui embaixo nos comentários está aberto para você deixar a sua opinião.